Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Estava com saudade de vocês. Eu mereci uma boa noite mais bonitinho, mais animado. O coraçãozinho está apertado aqui. A gente ficou longe 3 semanas. Boa noite. Aí, que Jesus nos abençoe. Sejam muito bem-vindos. Agradeço o carinho daqueles que ficaram preocupados. Não, está tudo normal, viu, gente? Agora, eu vou só dar um avisinho para quem gosta de mim, como eu gosto de vocês, que eu estou voltando a estudar, estou fazendo minha pós. Então, a gente vai se ver de 15 dias, porque vai ser complicado para mim trabalhar a semana inteira e aguentar um sábado todinho de aula e estar aqui de noite. Então, se der, eu venho embora, mas se não der, vocês me perdoem. Certo? Pronto, está tudo certo. Então, que seja mais uma noite de estudo, de harmonia, de paz, que eu tenho certeza que quando a gente sai daqui, sai mais levinho, sai mais esclarecido, sai mais fortalecido. Porque aqui é como um oásis de luz e de paz. Tantos conflitos, tantas dificuldades, um momento complicadíssimo nas nossas vidas que, né, todos nós estamos atravessando com tantos problemas, né? Nosso país está assim. Ontem eu estava preocupada, estava orando e pensando, né? Porque, poxa, o nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho, e a gente se vendo com tantas dificuldades, com tanta violência, e realmente é assustador. Mas os irmãos do mundo maior, em nome do Cristo de Deus, nos pede para ter paciência, oração e, acima de tudo, fé. Porque são essas nossas vibrações de carinho, de amor, que vão fazer a diferença. Então, que a gente não desista, que a gente não se entregue a esse clima de violência, de desamparo, de desilusão. Que nós sejamos um referencial e que possamos ajudar esses amigos da luz, esses trabalhadores do Cristo, a reconstruir aos pouquinhos a confiança de todos nós. Então, que possamos, com as nossas orações, com os nossos pensamentos positivos, evitar comentários que possam, né, influenciar mais ainda a revolta, a tristeza das pessoas, que sejamos mais confiantes, acima de tudo, em Deus, nosso Pai. Porque nada está abandonado, ninguém está entregue, assim como nós falamos no popular, as baratas, tudo está certo, porque Jesus está no comando. Ele é o nosso governador espiritual e Ele se comprometeu com o Pai da vida, que nenhuma ovelha sua seria, né, abandonada. Então, somos nós essas ovelhas, toda essa humanidade aqui do planeta Terra, encarnados e desencarnados, que estamos sob a tutela de Jesus. Estamos em boas mãos. Que possamos confiar e ajudar o nosso Mestre amado com os nossos pensamentos de paz, de harmonia e de muita fé e esperança. Certo? Então, gente, para que a gente não roube muito tempo da irmã, que às vezes eu abro o badalo aqui e começo a conversar, passar aqui nossa mensagem. Hoje é o último sábado, não tem trabalho, né, Naldo? Amanhã, o domingo é normal, só a reunião pública, não é isso? Pronto. Oi? É só no próximo, porque ficam aqueles nossos avisos de trabalho, né? De campanha do quilo, de visitar o abrigo. E a gente sempre faz o convite, principalmente para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, que estão iniciando o tratamento na casa, que é muito interessante. Além de fazer o tratamento da gente, de vir para as reuniões, de fazer a desobsessão, de fazer a fluidoterapia, que a gente também se ajeite aí, procure se envolver em algum trabalho. Muitas vezes a gente começa até por obrigação, porque precisa fazer, porque foi aconselhado, e depois aquilo vai despertando e a gente agarra aquilo ali com muito amor. Então, muitos são os trabalhadores que hoje se envolvem de verdade com os trabalhos da casa, porque, gente, é muito bom quando a gente tem a possibilidade de ajudar. E às vezes a gente sai daqui, né, achando que vai abalar, vai ajudar, vai amparar, e a gente chega com a cara no chão, porque são eles que nos fazem ver a vida com outros olhos. Principalmente as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Porque cada um de nós temos a nossa maneira bem particular de encarar nossas dificuldades. Então, tem aquele que tudo faz drama e tem aquele que é mais. Então, assim, eu vou falar por experiência própria. Sabia?
Por quê? Mas eu não quis nem entrar nesse método, veio naturalmente. Porque assim, a gente tem que entender que as coisas não mudam a nossa vontade. E eu falo por experiência própria que muitos dos problemas que me trouxeram aqui, eles até continuam. Mas eu mudei. A forma como eu olho para eles está um pouquinho diferente. Não que eu sou muita coisa não, ainda faço meus dramas. Mas a gente amadurece, a gente aprende. Então, esse é o objetivo. E quando a gente tem a oportunidade de servir a uma causa, quando a gente tem a oportunidade de engrossar esse fio de amigos que ajudam os outros, seguindo o conselho do nosso mestre, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo, que é fazer o bem, que é justamente aprender a parar com essa nossa mania de só querer servir, e dar com a mão estendendo a outra para receber. E é isso que nós precisamos esquecer. Nós temos que trabalhar nas nossas mentes, no nosso coração, esse fato de você se doar, sem se preocupar se você vai ser retribuído pelo seu próximo ou não. Porque a vida, ela nos devolve tudo que nós entregamos a ela. Então, se nós queremos coisas boas, então que sejamos portadores de coisas boas. Se queremos carinho, que sejamos portadores de carinho, doadores de amor, de atenção, de respeito. Porque ninguém perde por amar. É aquela mensagenzinha que a gente vê por aí, né? Perde aquele que não quer receber esse amor. Então, não vamos nos preocupar com o nosso irmãozinho que não está preparado ainda para entender. Vamos nos preocupar conosco, que a nossa obrigação, o nosso trabalho é aqui, é bem pessoal, é bem particular. E já é muito complicado para cada um de nós mudar o que nós somos. Perfeito? Então, vamos lá, Cecília, ler nossa mensagenzinha, fazer nossa prece, para que a gente possa ter o nosso momento de evangelho, de estudo e de meditação, junto com a nossa irmãzinha Ana Cecília. Então, aqui, ó, palavras de Emmanuel para a gente refletir na nossa mensagem, decisão e vontade. Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que eu devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço, a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças. Ai de mim que sou inútil. Sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. Dispõe de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitados para falar auxiliando alguém na construção do espírito. Possui dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costuma asseverar-se inseguros na execução das boas obras. Ouvem prelações edificantes ou mergulham nas assimilações de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte, mas passada a emoção, volvem a estaca zero à maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes dentro de casa disputam campeonatos de irritação. O dever jaz à frente, a oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito e a realização, mas preferem a fuga da obrigação com o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente lhes bate à porta. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles sobre a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Realização pede apoio da fé, mãos à obra. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade e é unida à decisão. Ou seja, não vamos esperar não, né? A gente virar santo, a gente ser pessoas melhores, mais evoluídas para poder servir. Então, é aquele que sabe, que tem aquela capacidade de falar facilmente, de se comunicar, que possamos passar para os nossos irmãos
a mensagem do Evangelho. Aquele que pode servir de alguma forma com as mãos, tem habilidades em construir alguma coisa. As casas espíritas estão aí, cheias de trabalho, porque é assim que a gente serve aqueles mais necessitados. Então, cada um de nós é rico de possibilidades e temos material, temos uma riqueza imensa. Material, né, bastante para servir. Quando a gente pensar que não tem nada, a gente tem um sorriso para dar, a gente tem um abraço. Porque, minha gente, isso faz a diferença séria. Eu canso de dizer aqui a vocês que eu adoro dar bom dia, né? De manhã eu mando bom dia para todo mundo, né, Michele? Todo mundo, 5 horas da manhã, o povo recebe uma mensagenzinha. Eu falo assim brincando, mas vocês não imaginam o que eu recebo de troca. E ai de mim no dia que eu não mando. Porque é o retorno, cadê? Esqueceu. Ou seja, as pessoas esperam isso, um incentivo. Ela lembrou de mim. A primeira ação dela do dia foi lembrar de mim, foi mandar uma mensagem, me desejar um bom dia. Então, isso é importante. É uma forma de você mostrar que ama, que gosta, que lembra. Então, vamos fazer isso, não custa nada. Pelo menos, abrir um sorriso. Isso faz muita diferença na vida de alguém. E nós temos condições de servir de alguma forma. Dinheiro não é tudo, não. É necessário, é básico, mas não é a única maneira que a gente tem de servir e nem de auxiliar. Vamos pensar nisso e, confiando em Jesus, lutando para sermos melhores e mais maduros em relação a isso a cada dia. Então, vamos agora levar os nossos corações, os nossos pensamentos firmes para o nosso mestre, junto com a nossa irmã Fátima. Vamos fazer a prece que dará início à nossa reunião. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agora levar o nosso pensamento a Jesus e vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, caímos em tentação, mas nos livra, Pai, de todo o mal, do mau pensamento, da raiva, do ódio, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da inveja, do ciúme, desses sentimentos inferiores que consomem e nos afasta de Ti, Senhor. Por isso vos peço, dai-nos sempre a semente do amor, para que possamos depositar em cada coração de cada irmão essa semente e Te pedir com muito amor que ela frutifique, que ela floresça, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciada a nossa reunião pública. Ana Cecília. Tá bom. Todo mundo está ouvindo? Tá tudo bem? Boa noite a todos e todas. Eu toda vez peço um pedestal, porque a pessoa parece que foi italiana em alguma encarnação, que fala com as mãos, assim. Aí se eu tiver, além de olhando meus papeizinhos, ainda for pegar o microfone, eu vou me embananar toda. E eu sou muito da tecnologia antiga, né? Eu tenho que ter os meus notebooks, que notebook, na tradução literal, quer dizer caderno, né? Aí eu só sei fazer as coisas escrevendo também. Eu sempre digo isso, né? Já está ficando sem graça. Enfim. Para quem já ouviu, perdão. Para quem está ouvindo pela primeira vez, que os seus ouvidos sejam caridosos com a minha conversa. Porque eu não sou palestrante, não. Eu sou faladeira mesmo. Eu adentrei essa casa, certamente com algumas pessoas, pela dor,
não é? Eu estava sofrendo com um processo obsessivo e aí vim fazer tratamento e nessa historinha já são 19 anos, eu estava fazendo as contas. Num instante passa o tempo. E hoje, o tema que foi proposto por Dani, que é quem organiza, né, quem chama a gente para falar, faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Bem-aventurados os aflitos, é o título do capítulo, mas a gente vai falar sobre o ponto 18, o bem e o mal sofrer, que faz parte das instruções dos Espíritos. Aí, eu já quero... Porque assim, quando eu falo com vocês aqui, eu falo do que eu vivi nesses meus quase 42 anos. Porque eu só posso falar de mim, né? E essa minha história, nessa encarnação de 42 anos, que me faz ter leituras sobre o texto que muitas e muitas vezes a gente repete, né? E é impressionante como cada tempo que se passa e que a gente volta para o mesmo texto, a gente acaba descobrindo uma coisa nova sobre o texto, né? Quando eu venho conversar, eu fico muito aperreada se o tema é grandão, se tem muita coisa escrita, ou se o tema é pequenininho, se tem pouca coisa escrita. E se eu vou dar conta da história. Mas eu queria dividir com vocês sobre o bem e o mal sofrer uma experiência muito, muito recente. Eu tive poucos problemas de saúde durante esses 42 anos, mas os meus dentes, eu sofri demais com eles. Acho que porque no começo eu me criei com... Eu tinha alergia à lactose, e aí eu me criei com leite de soja, e talvez eu tenha ficado com alguma carência de cálcio, sei lá. Eu sei que a vida toda eu sofri com esses dentes. Quando eu penso que eu estou liberada da história, porque a gente tem uma mania de achar que a gente já viveu mais um bocadinho, que está tentando trilhar o caminho do bem, e aí que a gente está liberado de alguns sofrimentos, aí minha dentista esse ano resolve botar aparelho nos meus dentes. Por que eu estou falando disso? Porque isso tem a ver com o bem e com o mal sofrer, que a gente vai conversar no Evangelho. Olha, minha gente, eu estou tão aperreada com esse negócio, vocês não têm noção, não. É rir demais esse negócio. E aí, eu comecei a perceber, eu botei o aparelho, primeiro ela para ser boazinha, botou embaixo. Se eu vou botar primeiro embaixo, para você se acostumando, não sei o quê. Aí depois botou a parte de cima. Ela disse que eu preciso colocar, porque eu tenho bruxismo. Porque os nossos problemas refletem em nosso corpo físico de alguma forma, não é isso? Quando a gente não cuida, o corpo vem e dá algum sinal. E aí, por mais que eu tente ser alegre a vida inteira, quando eu durmo, eu trinco meus dentes. É o bendito do bruxismo. A gente fica arranjando assim, ou então a gente tem o braquismo, que é conjunto, né? Que é quando a gente trinca mesmo, assim, prende o dente. E aí eu estava quebrando meus dentes. E aí eu comecei a usar uma placa e coisa e tal, e de repente o dente começou a quebrar de novo. Aí ela descobriu que agora eu estou mordendo assim, um em cima do outro, e a mordida é muito forte, por isso o bendito do aparelho. Né? Olha, mas essa ladainha toda para dizer que pense numa ladainha que eu estou sofrendo desde fevereiro. Aí Dani manda o bem e o mal sofrer. Eu digo, muito obrigada, pessoal, já entendi o recado. Porque eu estava ficando chata. Em todo canto que eu chegava, eu reclamava. Porque o dente dói, porque eu não consigo comer, porque aperta, porque não sei o quê, e porque não sei o que lá. Aí o Evangelho, de uma forma ou de outra, a gente acaba parando para pensar nessa história de como a gente recebe a dor. Não é? Porque isso é uma dor, né? É uma dor física. E de como a gente recebe essa dor física. No caso do aparelho específico, que não é dor nenhuma, né, em relação a todas as dores do mundo, mas é a minha nesse momento, por isso que eu estou dividindo com vocês, que é aqui no texto que eu descobri, que é bom quando a gente divide e as pessoas acolhem o sofrimento da gente. Aí, quando eu li o Evangelho, eu disse, tá bom, eu já entendi. Vai adiantar eu ficar nessa ladainha?
Se tiver doendo demais, ela disse que eu posso tomar uma dipirona. Já é um efeito físico para diminuir. Mas reclamar o tempo inteiro vai diminuir. Eu vou ter que usar, porque se eu não usar, eu vou ficar banguela. Ela me disse mesmo, se a gente tirar, você vai chegar aqui com um pedaço do dente na mão. E aí vai ser pior, a gente vai ter que botar um implante e tal, não sei o que lá. E essa semana ela morreu de rir comigo, minha dentista. Eu fui fazer a manutenção. Bom é no dia da manutenção, que aperta. Porque quando ela disse que ia botar, eu disse logo, tire-os todos e bote 2 chapas, que fica mais facinho, né? Pelo menos eu não me aperreio com esse negócio apertando. E ela, deixa de sua doidice. Ela morre de rir comigo. E aí eu cheguei essa semana e ela riu de novo, né? Que a pessoa fala tanto que consegue conversar com a boca aberta no dentista. Para você ter uma noção de por que me chamam para conversar com vocês. Aí eu conversando com ela, disse assim, Renata, sabe o que eu estava pensando sobre esse meu aparelho? Ela diz, eu vou ter que ficar com ele, não vou. Mais ou menos 1 ano, não é? É. Eu vou ter que ter um bom relacionamento com ele. E a primeira decisão em relação a esse relacionamento, eu e o meu aparelho, foi de parar de reclamar. Porque as pessoas não precisam aguentar a minha chatice. Porque dividir dor é uma coisa, e ficar chata por causa da dor é outra. Porque se a gente para numa ladainha o tempo inteiro, minha gente, eu estava tão chata que eu só falava sobre isso. Eu tive que falar com vocês hoje de novo, para vocês terem uma noção de como eu estava. E aí ela riu e disse assim, tu está falando do teu aparelho como se fosse um relacionamento. Mas nessa vida, a gente precisa aprender a se relacionar, não só com as pessoas. A gente precisa aprender a se relacionar, principalmente com as nossas dores, para a gente saber sofrer ou não. Na instrução dos Espíritos, por quê? Está lá na promessa, tem uma promessa nas bem-aventuranças, nessa parte que a gente está estudando. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente já pode começar a estudar o Evangelho dentro dessa perspectiva. Se a gente está sofrendo, é porque um dia esse céu vai ser da gente. Ou ele é da gente agora, e a gente ainda não conseguiu fazer a leitura dele. Porque céu é estado de espírito. Né? Céu é estado de espírito. Então, se a nós, os aflitos, é prometido o reino dos céus, já tem uma máxima nessa escrita. Qual é essa máxima? Quem vai para o reino dos céus, ou quem é detentor do reino dos céus, é o aflito. É o que sofre. É o que tem dor. Como estudante da doutrina, nós sabemos que os Espíritos vêm nos instruir e nos dizem que existe uma escala na progressão da evolução. E que a gente, nesse momento, encarnado na Terra, está num mundo de prova e de expiação. Então, olha aí. O Evangelho, a fala do Cristo na bem-aventurança, as instruções dos Espíritos. A gente está num mundo em que a dor, ela vai ser nossa companheira. Não tem para onde a gente correr. Ou a gente reencarna na próxima, num mundo que seja num grau mais evoluído do que a Terra, ou a gente fica num do mesmo nível evolutivo do que a Terra. Isto quer dizer que nós vamos ter dor. E em algum momento vamos sofrer. Portanto, vamos pensar de como é que nós estamos nos relacionando com as nossas dores e com o nosso sofrimento. Nessa instrução, que é do espírito Lacordaire, e a comunicação foi feita em Havre, em 1863, ele diz
ele diz, eu gosto muito desses negocinhos que marca o texto quando eu estou estudando. Aí tem um que está bem escuro, está bem clarinho, porque faz tempo que eu li. Aí tem uns mais clarinhos, que foi o dessa semana, né? O estudo dessa semana. Mas tem uma frase na instrução desse Espírito que muito me chama a atenção. Porque ele diz assim, poucos sabem sofrer. Poucos sabem sofrer. Primeiro que já dá uma cutucada no meu ser, né? A pessoa que está no aperreio por causa do aparelho. É um sofrimento momentâneo. É o que me incomodava, mas né? Então, como é que eu vou saber sofrer? É difícil que só, né? A gente dizer assim para o outro, saiba sofrer, aguente a sua dor, né? Vai passar, olha, vai passar às vezes. Dá uma impaciência na gente quando a gente está, né? Sentindo e passando pelo sofrimento. Porque às vezes quem vai consolar também não sabe o que dizer. Porque as pessoas às vezes também fazem dos seus sofrimentos, as pessoas, aí eu me incluo, né? Às vezes nós fazemos o nosso sofrimento ser o maior da face da terra. E às vezes é só um aparelho. Às vezes é só uma unha que encravou. Mas a gente acha que aquela dor da unha encravada, a minha, especial, a gente se acha que a gente tem uma mania de se fazer de vítima, mas a gente também é meio egocêntrico, né? A gente adora ser o centro das atenções. Até quando se faz de vítima. Que aí eu sou mais vítima do que todo mundo, né? O relacionamento que a gente tem com o sofrimento da gente tem a ver com isso. Tem a ver com a gente ser tão egoísta e querer ser tanto o centro das atenções, que até o sofrimento da gente é maior do que o dos outros. Vocês já pensaram nisso? Aí, falando sobre bem e mal sofrer, eu fui nas minhas mensagenzinhas e achei uma tão interessante e eu queria ler para vocês. Chama O Lugar do Encontro. Raquel Naomi Hemel, no livro As Bênçãos do Meu Avô. De todas as maneiras pelas quais as pessoas lidam com o sofrimento, negação, racionalização, espiritualização, substituição, poucas são lugares de abrigo. Se lembrem dessa frase que ela disse assim, poucas maneiras da gente lidar com o sofrimento são lugares de abrigo. Muitas delas nos desconectam da própria vida que desejamos abençoar e servir, impedindo-nos de nos cumprir nossos desígnios. O mais triste disso tudo é que não conseguimos nos esconder do sofrimento. Ele faz parte do fato de estarmos vivos. Se nos escondermos, teremos que sofrer sozinhos. Diante do sofrimento, olha aí, tá vendo? Sofrer sozinho, por isso que eu falo do meu dente. Não é muito bom também, não. Diante do sofrimento, todos precisam encontrar abrigo. Olha ela falando de novo. Diante do sofrimento, todos precisam encontrar abrigo. A dificuldade que temos em saber onde buscar a nossa força ficou clara para mim quando eu estava dando uma aula sobre doenças geneticamente transmissíveis a um grupo iniciante de alunos de medicina. Uma mulher tinha generosamente concordado em ser entrevistada pela turma. Era uma jovem mãe que pouco tempo atrás recebera a notícia de que tinha um gene que impediria o crescimento do cérebro de seus 2 filhos ainda pequenos. Sua perda ultrapassava as palavras, com uma dimensão capaz de ser compreendida instantaneamente por qualquer mãe em qualquer tempo. Eu me perguntava como ela conseguia seguir em frente. Sentada ali, ouvindo-a contar a sua história, comecei a fazer uma prece silenciosa por aquela mulher. Os alunos eram jovens
E eu não tinha ideia de como os alunos reagiriam. Assim que ela saiu da sala, houve um momento de silêncio. Havia um sentimento verdadeiro, íntimo e profundamente humano entre nós. Mas que desapareceu assim que os alunos começaram a discutir a doença causadora de toda aquela tragédia. Na meia hora que se seguiu, eles analisaram, rotularam, compartilharam os dados das pesquisas, uma infinidade de informações sobre retardamento mental. Aos poucos, eu fui percebendo que o sofrimento que havíamos testemunhado excedia em muito a experiência de vida das pessoas naquela sala. Ninguém ali tinha acumulado sabedoria suficiente para responder a ele ou a força necessária para enfrentá-lo, o sofrimento. Vendo-se diante de algo tão amplo e impenetrável pela perícia médica, os alunos procuraram na ciência um abrigo para o seu sofrimento. Mas a vida não funciona dessa maneira. A ciência não é lugar de abrigo. Ela não pode nos proteger do sofrimento. E quem se esconde dele só consegue ficar mais temeroso. O sofrimento está em toda parte. Podemos ter amigos ou parentes que amputaram o seio devido a um câncer, que sofrem de AIDS ou de Alzheimer. E ainda que sejamos muito jovens, talvez tenhamos amigos ou familiares que morreram. Se quisermos evitar o sofrimento, teremos que pagar o alto preço de nos distanciarmos da vida. Para viver integralmente, é preciso olhar com respeito para o nosso próprio sofrimento e para o sofrimento dos outros. Nas profundezas de cada ferida a qual sobrevivemos, está a força necessária para viver. A sabedoria oferecida por nossas feridas é um lugar de abrigo. Vou repetir. A sabedoria oferecida por nossas feridas é um lugar de abrigo. Encontrá-lo não é tarefa para os fracos de coração, mas a vida também não é. Por que você escolheu esse texto, Ana Cecília? E por que você repetiu tanto dessa questão do abrigo, do abrigar? Porque foi exatamente assim que eu me senti quando eu cheguei nessa casa, sentindo as minhas dores. Eu me senti abrigada. E eu estava aqui, eu ri quando Lau estava fazendo o exórdio, quando ela começou a falar sobre dor, sobre sofrimento, sobre esse tempo tão difícil que a gente tem passado. E eu apontei para ela e disse, você sabia que o tema era esse? Né? Mas de como ela introduziu o assunto de uma forma que simplesmente nos diz somente da nossa sintonia. E por que nós estamos nesse estado de sintonia? Porque o nosso propósito é estudar o Evangelho do Cristo. E o Cristo foi abrigo. O Cristo foi abrigo para as dores físicas e para as dores morais do mundo em que ele viveu enquanto encarnado. E o Cristo é abrigo há mais de 2000 anos. Mas será que a gente tem se permitido ser abrigado? É essa a ideia essa pergunta que eu deixo agora, nesse momento dessa conversa. Porque o bem e o mal sofrer, o que nos ensina esse sofrimento, é também de, na hora do aperto, a gente procurar esse abrigo. Porque talvez, sozinho, a gente não tenha forças para ultrapassar essa dor, para ultrapassar esse sofrimento. Então, quando a gente estiver nesse momento de sofrer, porque existe, não é? A gente está nesse mundo, então vai ter momento que a gente vai sofrer, que a gente vai dimensionar a nossa dor, maior ou menor do que ela realmente seja. Mas a gente precisa de ajuda. E a ajuda, às vezes, vem de onde a gente menos espera.
Às vezes ela vem do sorriso mesmo metálico, que agora eu ando assim, meio assim, para rir. Porque é feio esse negócio de aparelho. Voltei para o aparelho. Eu estou querendo que vocês me abriguem. Eu acho que eu estou sentindo isso. De como a gente pode salvar a vida de alguém. Às vezes parece piegas ou clichê. A gente escuta várias vezes essa mesma frase. De como a gente dá atenção para uma pessoa, pode salvar a vida dela. E as pessoas repetem tanto, e aí, como diz o ditado popular, às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, e a gente não presta atenção no que é que essa frase está dizendo. A gente sim pode salvar a vida de alguém. A gente sim pode salvar a nossa vida. Vou para outra frase que parece clichê. Quando a gente vai fazer algum trabalho, achando que vai ajudar, na maioria das vezes, a gente é o primeiro a ser ajudado. E não é clichê não isso. A gente só precisa estar disponível para o trabalho para reconhecer isso. Já faz uns anos que, das tarefas da casa, já faz uns anos que eu visito a Miroeira. Eu já passei por várias. Já trabalhei na evangelização, eu já fiz campanha do quilo, eu já vim ajudar na terça-feira. Mas o meu xodó, o meu grande xodó, é a visita da Miroeira. Porque lá eu tenho certeza que eu reencontrei afetos de muito tempo. Das pessoas que vivem lá. Tem gente que nasceu, tem gente que chegou lá criança, tem gente que cresceu, se casou e teve filho dentro da colônia, que agora não é colônia mais, né? É hospital. Que só viveu dentro daquele mundo, dentro do muro do hospital. Porque no tempo deles, a gente acreditava, a ciência não tinha as respostas necessárias, ou tinha as respostas daquele tempo, e acreditava-se, não é, que eles não podiam conviver com ninguém, porque senão todo mundo ia ser contaminado pela doença, pela hanseníase. Então, a primeira vez que eu fui lá, eu tive a nítida impressão de estar lendo algum texto bíblico em relação ao Vale dos Leprosos. Porque, em relação à estrutura do lugar. Porque é assim, você sobe, e aí, de repente, tem uma ladeira descendo assim, vum. Né? E aí, na mesma hora que eu cheguei lá pela primeira vez, me veio a imagem do que a gente lê, assim, de que era um lugar distante, de difícil acesso. Claro que hoje, com a expansão imobiliária, está todo mundo lá junto, né? Mas eu imagino, há 80 anos atrás, quando a colônia foi inaugurada, que aquelas pessoas eram colocadas ali, bem distante, igual na época de Jesus, para que ninguém se contaminasse. Né? E lá, dentro dos encontros de afeto, né, dos reencontros de afeto, tem duas pessoas que são muito importantes na minha caminhada evolutiva. Por isso que eu repito a frase de Lau e digo que não é clichê, de que você vai ajudar e você é ajudado. Uma delas é Anselmo, que vive lá há muito tempo, que tem as 2 pernas amputadas, que é cego por causa dos complicadores da diabetes e da hanseníase e tal. Faz muito tempo que ele está lá. E uma das vezes, aí ele é uma figura, porque ele dá um monte de lição de evangelho para a gente, e depois ele canta, e ele é super animado, aí ele se lembra da época que era boêmio, aí canta umas músicas da boemia e tal. Mas desses anos todos que eu vou para lá, uma das frases de Anselmo, ela reverbera nas minhas ações e no que eu penso sobre estudar evangelho, e principalmente viver evangelho. Que ele disse assim, a dor, ela foi a companheira que eu escolhi. Porque ele diz que teve uma vida muito desregrada. Ele assume que nessa encarnação ele teve uma vida muito desregrada. E que nada pelo qual ele está passando é simplesmente
aleatório. Não é? É o resultado, e é o resumo, e é a vivência. E aí vem lá, né? O que a gente estuda, outra coisa que a gente estuda na doutrina, é a lei da causa e do efeito. A semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela não é. Então, se eu planto manga, eu vou ter que colher manga. Não dá para plantar jaca e colher morango. Né? É impossível a gente plantar jaca e colher morango. Então, o que eu estou vivendo hoje é única e exclusivamente o resultado das coisas pelas quais eu passei, né? E me deixaram e me fizeram vir até aqui. E me fizeram ter essa dor. Não é? Tem coisa que, pela misericórdia divina, a gente não lembra. Porque talvez se a gente lembrasse, aí era que o negócio desgringolava mesmo e a gente não fizesse mais nada que prestasse. Porque Deus é tão infinitamente bom que Ele nos dá o esquecimento. Não é? Ele faz com que a gente, por mais que a gente tenha todas as lembranças no nosso corpo perispiritual e no nosso corpo espiritual, porque nós somos um construído dessas todas as encarnações que a gente passa, não é? Hoje eu sou o resultado das minhas todas as encarnações até agora, e mais essa. Tem coisa que eu me lembro dessa. Tem coisa que a gente também não se lembra dessa, né? Porque a gente também tem uns mecanismos de fuga no inconsciente, no subconsciente, que a gente se protege ou não por esses mecanismos, né? Ou então, às vezes, a gente acha que um não que a gente deu foi um não tão sem importância, e aquele não na vida de outra pessoa foi muito cruel, né? Então, tudo que eu vivo hoje é resultado das minhas próprias ações e das minhas próprias escolhas. Porque Deus também é tão infinitamente bom que Ele nos deu o livre-arbítrio. Eu posso escolher os caminhos por onde eu vou passar. E tudo que eu sou hoje é o resultado das minhas escolhas. Por exemplo, eu já estou achando que meu relógio biológico já passou da hora de ter menino. Aí me dá uma tristeza de vez em quando. Mas fui eu que escolhi. Se eu tiver um menino ainda, vai ser uma gravidez de risco, tarará, tererê, tererê. Porque é o resultado das minhas escolhas. Né? Já teve gente que preferiu casar cedo, teve gente que preferiu ter vários filhos. Tem gente que vive para os filhos. E de vez em quando reclama que só. Essa moça, que foi o caso de estudo dos estudantes de medicina, eu escolhi esse texto também porque ela nos remete a uma vivência que a gente teve agora, perto de uma epidemia de microcefalia, né? E de como a gente tem, ouvindo as histórias e vendo quem teve a oportunidade de ver de perto, de conviver de perto. Pelo menos uma vez eu fui para um evento, eu passei uma manhã com essas mães. Nesse caso da história que a moça nos relata, a moça sabia que tinha doença. E nem assim ela negou aos filhos o direito de reencarnar. Eles reencarnaram. Ela foi o canal para eles reencarnarem. Será que era o gene que era o problema? Ou se é porque no nossa programação eles tinham que reencarnar exatamente daquele jeito? Eles tinham que aprender exatamente o amor daquela mãe abnegada. Porque quando se fala em marca de amor maior na Terra, muitas pessoas falam em mãe. A gente está perto do Dia das Mães, né? Vamos lá. Muitas pessoas falam em mãe. E tem muita gente que repete assim: quando você for mãe, você vai saber. Não é? Tem mãe que repete muito. Eu tiro da minha boca. Não é? Tem mãe que diz assim: eu prefiro tirar da minha boca. Sim. Que prova de amor e de bem sofrer. Essas mães, porque existem na legislação uma permissão de que, se o feto tem má formação até tantos meses, você pode optar por abortar. Mas que prova de amor, de dedicação e de bem sofrer essas mães nos dão quando elas disseram sim aos seus filhos.
E que vida é essa? Que talvez eu não aguentasse, mas que é a coisa mais linda de ver. Eu trabalho de vez em quando com uma amiga minha que é cantora. Aí, depois que ela foi mãe, ela primeiro cantava forró. E aí, depois que ela foi mãe, olha a maternidade aí de novo, né? Esse sentimento de amor maior. Ela mudou. Ela continua sendo cantora, mas agora ela é cantora infantil. E aí ela virou contadora de histórias. E ela reinventou a arte dela, porque ela viu que era a melhor forma dela contribuir para o mundo, né? E aí a gente, o ano passado, foi fazer um evento para uma associação que se chama AMAR. É a Associação de Mães de Mulheres de Doenças Raras. Minha gente, do mesmo jeito que é bom ouvir Anselmo falar, do mesmo... Eita, nem falei da segunda pessoa da Miroeira, né? Eu falo tanto. Tenho que prestar atenção ali, para ver se eu não passo do meu tempo. Tem minha amiga, lá na Miroeira, eu tenho uma amiga também, mas ela nem mora mais lá, porque eles receberam a indenização e ela saiu, que chama Maria Macário. E aí, toda vez que eu vou para a Miroeira, eu vou na casa dela depois, porque aí eu tenho que ir lá, dar um cheiro nela, dar um abraço, fazer um dengo. Às vezes a gente almoça juntas e tal. Não sei o que lá. E ela também me deu lições lindas de como viver essa dor, né, de que ter sido a vida inteira dentro de um hospital. E aí eu fui para a festa do Dia das Crianças, né? A minha gente, é uma coisa tão linda, que eu acho que por mais que a gente esteja no mesmo plano, tem gente que já entendeu esse evangelho antes da gente. Porque ler é maravilhoso, estudar é maravilhoso. Mas aí tem escrito, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos vem na frente. E às vezes a gente estuda tanto, e esquece de vivenciar o que a gente estuda. Ou pelo menos de identificar no nosso fazer cotidiano que já está melhorando uma coisinha, porque foi o estudo que esclareceu. Era tão lindo de ver como aquelas mães brincavam com seus filhos na festa. Como elas curtiam o show da cantora. Com as músicas que eu nem sabia mais que tinha voltado. Tem umas músicas que era de quando eu era pirraia, que agora voltaram. De carrossel, de não sei de que lá. De como aquelas mães e os seus filhos aproveitaram aquela manhã. Como qualquer mãe e qualquer filho aproveita uma manhã festiva. Porque quando a gente fica sabendo na notícia de uma mãe que vai ter um filho com deficiente, a gente diz logo assim, a bichinha. Ou diz assim, o bichinho. Está preso. Tem uma amiga minha cadeirante, ela é uma colega, né? Que eu conheci num evento, que ela disse que quando ficou tetraplégica, as pessoas olhavam para ela com muita dó. E repetiam, e por várias vezes ela ouvia as pessoas dizerem assim, bichinha presa numa cadeira. E aí ela disse assim, minha gente, parem de repetir essa frase. Sabe por quê? Porque se não fosse essa cadeira, eu não ia para canto nenhum. Essa cadeira me liberta. Eu não estou presa nela. Se eu não tivesse essa cadeira, eu estaria presa numa cama. Eu não teria vida social, eu não trabalharia, eu não teria casado, eu não teria filhos gêmeos. Porque também disseram a ela, quando ela era tetraplégica, quando ela ficou tetraplégica, que ela nunca poderia engravidar. Talvez se fizesse inseminação artificial. E ela teve filhos gêmeos pela via naturais. Aqui no texto da mulher diz, a ciência não dá conta de tudo não, né? Dá não. Imagina se essa moça que ficou tetraplégica aos 18 anos de idade não tivesse sabido sofrer. Não é verdade? A gente é tão interessante porque nem estava aqui nos meus escritos falar sobre pessoas com deficiência, mas como é a minha prática cotidiana,
minha pesquisa acadêmica é sobre o acesso à arte das pessoas com deficiência e tal. Eu acho muito interessante a gente discutir isso, e a gente vai falar sobre diferença no Cimesp, né? O Cimesp está vindo, e aí também é falando sobre diferença. A gente tem repetido algumas vezes alguns discursos dizendo assim, que aqueles corpos com deficiência ou aquelas pessoas com deficiência são condenadas àquela vivência, né? A gente tem mania de dizer que essa deficiência é um castigo, né? E aí, dentro desse tempo que eu tenho estudado na academia, e aí para isso a ciência tem me ajudado, eu queria só que vocês revertessem esse olhar. Assim. Passa pela cabeça da gente que talvez aquele filho muito amado tenha se colocado naquela posição para que aquela mãe aprendesse a amar ele. Talvez esse filho tenha vindo de outra forma, em outra época, e você nem soube amar ele de direito. E aí ele vem sobre o seu cuidado. Ele como prova de amor, porque existem casos sim, existem relatos sim, de espíritos de que como prova de amor por aquele ente, ele se coloca numa posição em que ele vai ensinar o outro a amar de verdade. Passa pela cabeça, assim, acho que no senso comum, numa maioria, a gente acha que uma pessoa com deficiência é um condenado, coitado. Ou que a mãe, ô bichinha, que fardo. Aí aqui no texto também está dizendo, já, ninguém tem um fardo maior do que possa carregar. Está no Evangelho. Mas a gente tem a mania de achar isso, de que é um fardo. Mas a gente nunca para pensar que, meu Deus, tem gente com deficiência até que diz assim, depois que eu fiquei deficiente, minha vida mudou para muito melhor. Porque eu comecei a observar outras coisas que tinham importância. Por exemplo, aquele BBB, Fernando Fernandes. Ele ficou paraplégico, bêbado, dirigindo bêbado. Sabe-se lá que vida desregrada ele tinha. E que ressignificação que ele deu na vida dele. Ele virou um atleta de alto nível. E de quantas outras vidas ele influencia, porque ele soube sofrer. Não é? Tem um rapaz que é biamputado, que ele é surfista profissional, que ele diz a mesma coisa, ele foi atropelado por um trem. Ele sabia que não era para passar pelo lugar lá. Ele hoje dá palestras, ele faz vários trabalhos assistenciais, parece que tem até uma fundação, o nome dele é Pauê. E ele diz que ele se tornou uma outra pessoa, e uma pessoa muito melhor, quando ficou deficiente. Mas aí a gente fica com um aparelho no dente e reclama. A gente tem uma unha encravada e reclama. A gente soube sofrer? Não. A gente não soube sofrer. Então, a minha proposta para hoje é o que eu estou fazendo o exercício diário do meu relacionamento com esse mais besta, o atual mais besta. Por exemplo, eu vejo na minha casa, da casa dos meus pais, porque eu moro sozinha, meu pai tá há 2 anos e 4 meses, vai fazer 2 anos e 5 meses, que ele tem uma ferida de uma amputação num dos pés. E a ferida ainda não fechou. E ele não reclama como eu reclamo do aparelho. Sabe o que ele faz? Ele cuida de uma creche, junto com a minha mãe. E às vezes a gente tem esses exemplos perto da gente, de pessoas que aprenderam a sofrer bem, e a gente fica assim, né? Ou então assim, olhando só para a dor da gente. E fazendo dela uma dimensão maior do que ela poderia ser. Né? Então, voltando à questão das mães, né, que são exemplos de grande amor,
das mães da microcefalia, mas existem outras mães que são exemplos, tipo a mãe de Cazuza. Como a mãe de Cazuza, existem outras mães. A mãe de um menino chamado Rashid, que também tinha HIV, e ele é daqui de Pernambuco. De como essas mães transformaram a dor da perda de um filho em serviço, para que outras mães não sofressem a dor que elas sofrem. Às vezes, essas pessoas nem estudam o Evangelho como a gente, mas elas já entenderam a mensagem do amor maior antes da gente. E esses exemplos, eles estão perto da gente para que a gente se contamine por eles. Vamos parar de viralizar vídeo que não presta na internet? Né? Vamos fazer um exercício de um vídeo legal, a gente viralizar esse vídeo legal? Né? Porque a tecnologia está aí, está apresentada para nos ajudar. E ela é uma grande ferramenta do bem também. Mas se a gente deixar de ser tímido, né? Lá no Livro dos Espíritos também tem uma pergunta que diz: por que o mal aparece tanto? Porque o bem é silencioso. Porque o bem é tímido. Aí fica parecendo que tem mais mal do que bem, quando não é verdade. Quando não é verdade. E de como a gente pode usar essa ferramenta poderosa para o bem. Ah, tem tantos vídeos bonitos. Tem vídeo de gente ajudando o outro. Tem gente que faz campanha para distribuir flor. Ah, mas gasta um dinheiro danado de flor. Mas uma flor e um sorriso e um abraço para aquela pessoa que está passando ali, no sinal, naquele dia, é o que aquela pessoa precisa. Ah, mas só faz uma coisa, ou só faz uma campanha um dia, mas faz. E quem não faz nada, só fica apontando o do outro, não é pior? Porque não tem uma história, tem uma oração cristã que diz, por pensamentos, palavras, atos e omissões, né? Uma da Igreja Católica que diz que a pessoa peca. Pecado é nada mais do que falta de amor. A gente também peca por falta de amor, quando é omisso. E aí o Evangelho diz a gente também, muito será cobrado a quem muito foi dado. E se faz 19 anos que eu estou estudando a doutrina do Cristo, sobre a ótica do Espiritismo, e eu ainda não consegui me livrar de uma besteira que é um aparelho, ou eu estou precisando ler mais um pouquinho, ou eu estou precisando exercer mais um pouquinho esse amor. Porque aqui, na instrução dos Espíritos, ele diz assim, que a gente tem que combater o desânimo, que a gente tem que ter coragem, que a gente tem que se sustentar na prece, mas que só a prece não é suficiente. Aqui está escrito, a prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Uma fé viva é uma fé de ação. É uma fé que levanta da cadeira. É uma fé que dá o bom dia. Que pega aquela lista do Zap e diz o bom dia e manda um beijinho o dia todinho. Todos os dias. E quando a gente pensa que não, alguém reclama quando a gente não manda. Por quê? Porque foi aquela palavra, foi aquela atenção, foi aquele momento que eu concentrei a minha energia do bem e dispensei para aquela pessoa, que vai formar uma grande onda de energia do bem. É assim que a gente vai transformar esse mundo. Alguns espíritos já vêm nos comunicar que a gente está em fase de transição planetária. E eu confesso a vocês, tem dias que eu paro e penso, Senhor, que difícil viver essa transição. Que difícil. Mas eu coloco a minha vida em tuas mãos e peço que essa minha fé se fortifique todo dia,
para que por onde eu passar, essa luz, essa tua luz que ilumina a minha vida, ela possa transparecer de alguma forma e iluminar a vida de alguém. Essa é uma das preces mais constantes que eu faço. Porque também está no Evangelho dizendo que a gente é Deus. E que a gente vai um dia poder fazer a mesma coisa que eles fizeram, que o Cristo fez. Imagina se a gente pegasse toda essa potência de amor que existe dentro da gente e só espalhasse amor. Se a gente fizesse um pacto e transformasse tudo que é ruim, que deixa a gente triste, que deixa a gente sofrer, numa energia de uma outra forma. Que a gente agradecesse que está vivendo essa dor, mas que essa dor nos transformasse em coisa melhor. Que essa luz que está dentro de mim, que ela se espalhasse por onde eu passasse. Vamos pensar nisso, né? Vamos nos relacionar também com essa potência divina e de amor que existe dentro da gente. E vamos espalhar esse amor por onde a gente passar. Está doendo agora. Está sofrendo, tá. Mas não vamos fazer esse sofrimento e essa dor ser o centro das nossas atenções. O centro das nossas forças e o centro das nossas atividades. Porque a gente pode fazer muito mais. Vós sois deuses, o Cristo nos disse. Então que essa potência divina e de luz que existe dentro de todos nós, nos ajude a encarar essa dor e esse sofrimento que são inevitáveis. Mas principalmente que ela nos ajude a nós nos transformarmos em pontos de luz, por onde a gente estiver, para que essa transição planetária ela seja menos sofrida e para que o amor se espalhe como uma grande onda do bem, por onde a gente passar e pelo mundo inteiro. Boa noite, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito bom, né? Aí, moral da história, não tem que só sofrer não, gente, é com finesse, para valer a pena. Vai brincadeirinha, mas é isso. A gente encarar, porque nada chega nas nossas vidas à toa, porque Deus é Pai, é amor. Então, semeamos e colhemos. Então, vamos escolher sementinhas com mais atenção, com mais responsabilidade, para que a gente tenha uma colheita bem mais prazerosa lá na frente. Então, agradecendo a Aninha, volte sempre a casa, sinta-se em casa, como eu digo a ela. E vamos agradecer a Jesus a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos aqui juntos, gente. Pensando em amor, sentindo o abraço desses amigos queridos que estão aqui do nosso lado, nesse ambiente de paz e de luz. E vamos vibrar por cada irmão nosso que está em sofrimento, que está em angústia. A gente está passando essas novas, bem rapidinho aqui, porque é preocupante esses joguinhos, né, perigosos que estão aí induzindo pessoas ao suicídio. Quer dizer, mais um apelo do negativismo. E nos atinge quando nós estamos vazios, quando nós nos entregamos ao materialismo e nos esquecemos que nós somos isso, luz, filhos do Criador, filhos do amor. Então, nos deixamos levar e chega um momento de buscar só prazeres, só coisas assim supérfluas, e a gente esquece que o mais bonito de tudo isso é justamente viver, é driblar as nossas dores, aprender a transformar o nosso sofrimento em coisas boas, em progresso moral e espiritual, e muitos se entregam. E eles tentam atingir logo aqueles verdinhos que nós estamos negligenciando, deixando de evangelizar, de impor como pai, como mãe. Não, está sobre as minhas responsabilidades, então vai ter que ser como eu quero. Vamos aprender evangelho. Quando você for responsável, aí você segue o seu caminho. Porque aqui o fruto, né, Aninha? Quando a gente é desde pequenininho, é educado de alguma forma.
Então, vamos orar também por essas criaturas que não têm esse discernimento. E nos sintamos felizes por estarmos aqui, agarrados a uma fé viva, verdadeira e lógica, quanto muitos ainda estão aí sem rumo. E é obrigação nossa vibrar e orar, pedir a Deus por cada irmão desse que ainda se encontra desorientado. Então, vamos junto com a nossa irmã Michele, elevar esse coro de oração até Jesus, nosso Mestre, para que Ele nos abençoe, nos fortaleça e abençoe e proteja o nosso planeta. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de reflexão. É um momento de reflexão para todos nós, que passamos por um momento de tanta conturbação, mas um momento de amadurecimento, como a nossa irmã falou, de bem sofrer, de aprender a se reerguer, a refletir, a se melhorar, a avançar, a crescer. Que Nossa Senhora nos ponha debaixo do seu manto sagrado de proteção, de luz e de saúde. Que os Espíritos de luz nos ajudem a nos desafiarmos cada dia mais a sermos melhores. Que nós possamos pôr paz em nossos corações e em nossas mentes. E lembremos que somos co-criadores e responsáveis pelo planeta em que vivemos. E que nossa responsabilidade social, nossa responsabilidade moral, nossa responsabilidade emocional, nossa responsabilidade mental é que planta a paz ou a dor. E que nós possamos ser responsáveis por um planeta melhor, por um bairro melhor, por uma casa melhor, por uma família melhor, que é a base de tudo. Que Deus nos guie e nos dê uma semana de muita luz, de muita proteção e de muita paz. Que a irmã possa dar a noite do trabalho, o trabalho da noite de hoje como encerrado. E que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus queridos, para todos nós.